Então, a palestra de hoje é para mostrar para vocês descobrirem, né, quais os 4 segredos de um atendimento que a gente consegue fidelizar os nossos clientes, né? Então, o método que eu trabalho, eu tenho clientes de 12 anos, eu tenho clientes de 10 anos, eu tenho clientes de 8 anos, clientes que são fiéis. Não é que são dependentes, é porque cada sessão a gente trabalha de uma forma não só curativa, mas também preventiva. Porque a gente vai limpando as memórias. Porque terapia é para limpar memórias. Memória do corpo, memórias inconscientes, memórias que estão armazenadas dentro do nosso corpo, né? Memórias no nosso inconsciente. Então, a gente tem vários tipos de clientes. Eu tenho vários tipos de clientes que levam bastante tempo na terapia. Porque eles chegam sem questão nenhuma, e aí eu pergunto, o que a gente vai trabalhar hoje? O que vier. Eles chegam a esse ponto, o que vier. Porque eles sabem que eles vão fazer uma grande descoberta do que está acontecendo com eles. Então, eu vou mostrar os 4 segredos. Não vou mostrar o método inteiro, mas eu vou mostrar os 4 grandes segredos que a gente faz, e vocês vão ter isso para vocês. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu gosto de falar tudo, e depois, se eu não tiver uma direção, eu falo demais, né, e acabo passando do horário. Né? Então, algumas pessoas aqui me conhecem muito pouco, ou até não me conhecem. Né? Eu sou Sônia Della Bianca, eu tenho 63 anos, eu sou especialista em ajudar terapeutas a potencializar seus atendimentos para aumentar a satisfação de seus clientes através de um método criado por mim, com base na medicina chinesa e na cinesiologia energética. E esse método, ele também ajuda para quem está começando do zero. Eu não tenho nenhum tipo de formação terapêutica, eu não fiz nenhum curso, mas eu tenho vontade de ser terapeuta. Então, ele serve também para quem está começando. Porque as aulas vão estar disponíveis numa plataforma, e as pessoas vão estudando, e a própria técnica... Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui. O próprio método, ele te induz a você pode começar do zero, porque a gente tem técnicas de correção, tipo florar de Bach, a gente tem correção com ginástica cerebral, tem algumas técnicas terapêuticas dentro do método que pode ser para quem quer começar do zero. Como também para você que já tem técnicas terapêuticas e quer um método para poder trabalhar. Tá? O meu grande objetivo, né, qual é a minha grande missão? É deixar o meu legado. Eu coloquei isso nos grupos que estão acompanhando, que eu estou com 63 anos, não me sinto velha, ainda acho que ainda vou viver aí mais uns 40, 50 anos, se Deus quiser, mas eu não sei até quando o Papai do Céu vai me deixar aqui. Então, eu tenho interesse de deixar todo esse aprendizado com os terapeutas. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês os 4 segredos de um atendimento que vai fazer seus clientes terem tantos resultados que eles vão vender você. Eu hoje estipulei uma quantidade menor de clientes para eu poder estar divulgando o meu projeto, né? o meu método. Mas eu já tive clientes de reserva. Não só a minha agenda lotada, como clientes de reserva. E é isso que o método faz. As pessoas, hoje, em um dos grupos, teve uma aluna minha, que foi uma das minhas primeiras alunas, que ela disse, ela era bem empregada e ela hoje vive de terapia, e ela começou a ser terapeuta com o método do terapeuta espetacular. Ela aprendeu o método no presencial, mas hoje ela também está trabalhando com online. Tá? Se você até o final dessa aula, se você ficar até o final dessa aula, você vai aprender esses 4 segredos e como você vai poder aplicar esses passos no seu atendimento junto aos seus clientes. Aqui eu vou entregar esses 4 segredos para você fidelizar seus clientes. Então, se você aprender a se tornar seguro com o método para satisfazer os seus clientes, você está aqui no lugar certo. Né? Permanece comigo até o final, que você vai ver. Você vai agregar bastante valor no seu processo de terapia
ou você vai aprender muita coisa no seu futuro processo. E existe um fator ainda muito melhor, que hoje, no final dessa aula, eu vou dar uma oportunidade única, uma oportunidade exclusiva para quem está aqui para se tornar um terapeuta espetacular. Nessa aula vai acontecer, né, uma oportunidade de você ser atendido com o método, né? Você vai ter a oportunidade de ser atendido ou você vai acompanhar como funciona o método. Você vai aprender o que faz o seu cliente mudar de comportamento para se curar e você vai ter a oportunidade de se tornar um terapeuta espetacular online. Qual o primeiro segredo? O primeiro segredo é a compreensão. O cliente, ele precisa, desde o início, entender o que ele precisa compreender. Porque ele vai chegar com uma queixa. Como é o caso da menina, né? Vamos dar o exemplo da menina lá de Manaus. Eu perguntei, o que você gostaria de tratar? Ela falou que ela queria entender o porquê que ela tinha relacionamentos abusivos. E aí eu falei, mas o que seria relacionamentos abusivos? Ah, o cara faz isso, o cara faz aquilo, eu sou abusada financeiramente, eu sou abusada moralmente, isso e aquilo. Aí eu perguntei o que ela achava que era. Aí ela falou assim, eu não sei, eu acho que eu sou muito boazinha, eu acabo querendo fazer tudo pelo outro. O que ela me contou ali? Ela me contou uma historinha, ela justificou, ela explicou, mas ela precisava ver algo que ela não tinha visto. Então, o cliente precisa compreender o que ele vai ver durante a sessão. E isso eu vejo aonde está essa verdade no teu corpo. Porque tudo que acontece na nossa vida tem uma emoção. E essa emoção, ela fica reprimida no nosso corpo. Ela pode ficar reprimida no corpo físico, como no corpo etérico. Ou ela pode ficar... ela pode ficar nos meridianos da acupuntura, ela pode ficar presa nos chakras, ela pode ficar em alguma glândula, algum órgão, pode ficar em algum modo de olhar. Então, o cliente precisa entender isso, compreender aonde que está preso isso no meu corpo. E é isso que a gente vai buscar agora junto com a Érica. Tá? Eu vou descompartilhar. Érica, eu queria que você me dissesse o que você gostaria de estar entendendo, desbloqueando, tratando nesse atendimento. Qual seria a sua questão? Tá mudo o seu telefone, seu áudio. Eu vou falar que é o que vier. É o que São vier? tantas coisas, que aí a gente... O que aparecer, vamos lá. O que aparecer, você vai entender que é algo muito importante para você, que é uma prioridade. Tá. Então, eu quero que agora você feche seus olhos. Respire profundamente. Entre em contato com todas as áreas da sua vida. Com a sua saúde física, com a sua disposição. Entre em contato com o seu desenvolvimento profissional, com a sua satisfação profissional, com a sua vida financeira, com relacionamentos familiares, amorosos, com a sua espiritualidade. Olhe para todas as áreas da sua vida. A sua alegria de viver, a sua vida social. E aí agora você olhando para tudo isso, um ser de luz, pode fechar os olhos. Um ser de luz vai ficar na sua frente. Pode ser um anjo, um mentor, um orixá, Jesus. E você vai fazer uma pergunta para ele mentalmente. Aonde no meu corpo tem uma memória que é uma prioridade aqui agora? E esse mentor,
esse anjo, esse ser de luz, ele vai te dar um número de 1 a 4. Com os olhos fechados, diz para mim que número é. 2. Ele vai te dizer um número de 1 a 19. Sete. Ok. Pode abrir os olhos. Então, o que você precisa compreender hoje, tá? É uma necessidade da sua alma de assumir a escolha de se sentir bem-vinda. E isso que você precisa compreender hoje, né? Que você precisa assumir a escolha de se sentir bem-vinda em alguma área da sua vida, fica num ponto, no meio das sobrancelhas. E eu quero que você toque o meio das suas sobrancelhas e diga o número de 1 a 5. Vê que número vem na sua tela mental de 1 a 5. 4. Pode relaxar. O que você acredita, né? Porque o que deu aqui é que você pode tirar a mão da testa. O que você precisa é você não estar escolhendo ser bem-vinda porque você tem alguma crença limitante. Alguma crença que você não acredita que você pode ter um sucesso, ou dinheiro, ou um bom trabalho. Isso faz sentido para você? Faz. Faz. Você sabe qual é a área que você precisa se sentir bem-vinda e você não está conseguindo se colocar como bem-vinda? Não está tendo essa escolha? Sim. E você... Na verdade, é um tanto confuso eu falar que sei onde eu não estou sendo bem-vindo, né? Onde estou sendo bem-vinda, porque não depende simplesmente de mim, né? Só que, na verdade, depende. É estranho falar isso. Uhum. Porque o que acontece? Depende de você, porque existe algo em você, que é uma crença limitante, que está impedindo desse fluxo acontecer. Porque o que a gente precisa entender numa sessão, num atendimento, é o que comportamento você precisa mudar ou que pensamento você precisa mudar. E é isso que você vai descobrir na sessão de hoje. É essa compreensão que você precisava ter. E agora a gente vai ver com o que isso está conectado. Tá? Então, que é o segundo passo. O segundo segredo é a conexão. Ela compreendeu alguma coisa, agora com o que isso está conectado? Que é como ela falou, fica muito confuso. Mas você desperta no seu cliente algo que ele vai compreender na sessão. Ela compreendeu que tem uma crença limitante que está impedindo dela se sentir bem-vinda, ela não está fazendo a escolha de se sentir bem-vinda em alguma área da vida dela. Ela já entendeu isso. Agora, com o que isso está conectado? O que ela está fazendo com essa crença limitante que está impedindo dela ter o sucesso na área dela? Então, Érica, eu quero que você coloque a mão na sua testa, de novo, e veja que número vem na tua tela mental de 1 a 6. 6. Diz um número para mim de 1 a 22. 18. Eu vou compartilhar uma tela aqui para você ler. O que está conectado? Você falou 18, lembra? Sim. Você primeiro falou 6, depois eu pedi um outro número, você deu 18. Eu não quero crescer. É uma crença limitante, eu não quero crescer. E o que significa eu não quero crescer? É um padrão de dor. É uma dor que você está trazendo que está impedindo de você crescer. E aí eu queria que você lesse para mim a dor da vida. Dor da vida. Você pode ter se sentido separado da proteção de um dos seus pais em sua primeira infância de alguma forma. Uma mudança de escola ou uma viagem, uma morte ou uma separação.
Em todos os casos, foi uma iniciação que pode ter sido traumática para a sua criança. Pode ter gerado consequências, ter deixado você inseguro e hoje pode ter dificuldades de resolver coisas sozinhos. Isso faz sentido para você? Então, eu queria que vocês, terapeutas, entendessem que não precisa você se sentir inseguro quando você tem um método. O cliente, ele descobre tudo, porque está tudo dentro dele. E a gente está o quê? Obedecendo a orientação inata. Ele está vendo no corpo dele qual é o problema, o que ele precisa compreender, qual é a conexão. E agora a gente vai descobrir, tá, ela tomou consciência, ela tem uma crença limitante de que ela não quer crescer, por isso ela se recusa a se sentir bem-vinda, então ela não faz a escolha para se sentir bem-vinda, fica com essa dor da vida, que é o quê? Fisicamente, lá, aqui assim, né, que é o ponto que ela está trabalhando, cuida de mim. Eu não quero crescer porque eu preciso que cuide de mim. É uma criança interior ferida. Certo? E aí, qual é o terceiro passo? Deixa eu dar um stop aqui. É a gente descobrir a origem desse problema. Aonde está a causa? Qual é a idade que isso aconteceu? Ela sabe, não é você, terapeuta, que sabe. Só ela sabe aonde que está doendo, aonde que ela sentiu essa dor. Quando que ela sentiu essa dor? E aí, nesse momento, quando você às vezes conversa com o cliente, ele diz assim, não, isso aí começou a acontecer desde que minha mãe morreu. Ah, isso aconteceu quando meus pais se separaram. Isso aconteceu, quando vai ver, é uma outra idade completamente diferente. Porque lembra, o cliente ele vem com historinhas, justificativas e explicações. Ele não sabe a verdade. Se ele soubesse a verdade, ele estava curado. Ele sabe a verdade sim, mas ele não tem consciência da verdade. Entendeu? Então, agora vamos buscar essa origem desse problema. Então, Érica, de novo, você coloca a mão na sua tela, no seu aqui. Esse é o ponto que o cliente vai se tocar a sessão inteira. Vai escolher um ponto no início e ele vai tocar a sessão inteira. Na cinesiologia presencial, a gente utiliza o teste muscular de precisão. A gente testa o cérebro. No online, como eu não tenho como tocar e o cliente não sabe fazer o teste muscular, porque ele precisa das duas mãos para fazer o teste muscular, para testar os dois hemisférios, eu recebi uma intuição, não é intuição, eu recebi um insight que eu podia fazer usando a medicina chinesa. E aí foi aonde eu agreguei valor com a medicina chinesa para poder estar descobrindo aonde que está o ponto. Então, Érica, eu quero agora que você coloque a mão na sua testa e veja que número vem na sua tela mental de 1 a 8. 5. Ainda com a mão na tela, o número de 1 a 6. 1. Qual? 1. 1. Diz um número para mim de 1 a 5. 3. Eu queria que você me dissesse o que você sabe, o que você se lembra quando você tinha 5 anos de idade. Não lembro. Não sabe de história nenhuma. Nada. Nada me remete. Uma pergunta que a gente sempre faz, porque isso dói, tá? Apesar de amar, isso dói. Qual a diferença de idade para o seu irmão mais novo? 6 anos. 6 anos. Então, vamos dizer que com 5 anos a sua mãe ficou grávida. Quando você tinha 5 anos, sua mãe ficou grávida. Sim. Entende, gente? Isso é uma dica que eu estou dando. Quando o cliente, você sempre procura alguma coisa que ronda a idade.
Porque o cliente ele não quer lembrar. Que como a Érica, mas eu amo meu irmão. Que é assim que eles perguntam. Mas a dor não é sua agora, é a dor dos 5 anos. Eu fui colocada de lado porque minha mãe agora está grávida. Meu irmão não nasceu ainda, mas minha mãe está grávida. E aí eu não quero crescer. É um trauma. Porque era a princesinha. Era todo mundo em cima, babando ela, cuidando de mim o tempo inteiro. No momento que ela sabe que a mamãe vai ter um outro neném, a mamãe vai lá, conversa, você vai ter um irmãozinho, você vai gostar do seu irmãozinho? Ah, eu vou, mamãe, mas ela está sentindo dor. É traumático para a criança. Agora, não é por isso que a gente está falando que ninguém pode ter outro filho. Não, não é isso. É a dor que ela tomou para ela. Tá? E o que você criou de padrão emocional com esses 5 anos? Agora eu vou compartilhar a tela para você ler. Lê aqui o número 3. Indecisão. Pessoas que têm pouca confiança em si mesmas e que, em geral, duvidam da sua própria capacidade, embora tenham suas opiniões, duvidam de seu próprio julgamento e muitas vezes acabam fazendo coisas erradas, por seguir os conselhos dos outros em vez de ouvir a sua própria voz interior. Muito sugestionáveis, então estão sempre pedindo conselhos e frequentemente são enganadas. As pessoas deste tipo são aquelas que estão sempre experimentando um novo remédio ou tratamento recomendado por alguém. Em geral, admiram muito e chegam a imitar aqueles que têm opiniões categóricas sobre qualquer assunto. Isso faz sentido? Nem tudo disso aí foi escrito para você. Mas o que daí faz sentido para você? A pouca confiança. Eu confio muito pouco no meu taco. E eu sei do potencial que eu tenho, mas eu não confio. Não está se abrindo para se sentir bem-vinda. Está fechada para se sentir bem-vinda. E isso você. Sempre tem alguém melhor, nem não precisa ser eu, sempre tem alguém melhor. Uhum. Seu irmão foi melhor do que você, para aquela criança. Ele tomou o teu lugar. Não é para você hoje, para aquela criança lá de 5 anos. Que você não lembrava nem o que tinha acontecido. É só isso que ela vai tratar e vai resolver o problema dela? Não sei. Isso pode resolver e amanhã ela ter um outro tipo de comportamento aonde abre tudo. Mas pode ser que tenha mais coisas em outra idade, em outras idades que isso que vai atrapalhando a vida dela. Então eu não preciso quando que vai terminar o tratamento. Só quando limpar tudo. Entende? Então, é bem interessante você depois, com calma, né? Eu vou deixar essa aula gravada nos grupos, para você olhar isso e começar a perceber e ver aonde que foi o que mais disso aqui que eu não estava sabendo. O que estava por trás que eu não via? Que está impedindo de eu ter, eu me sentir bem-vinda, que está preso aqui, ó. Eu não estou vendo com o meu terceiro olho o que eu posso ser na minha vida. Por que o outro está sempre sendo melhor do que eu? Aonde que eu preciso parar de olhar dessa forma? Então, esse é o terceiro passo, né? De você entender a causa. Agora, não adianta nada entender a causa se a gente não faz nenhuma correção. Porque lembra, eu não falei que estava no corpo? Sim. Se você toma consciência, mas você não limpa o corpo, não vai adiantar nada. Então, o que a gente vai fazer? Coloca a mão aqui de novo e diz um número. Não, minto, desculpa. Você vai tapotear aqui, tá? E vai repetir comigo. Deixa eu mudar aqui que está escondido.
Decido quando procurar uma resposta. Decido procurar. Quando procurar uma resposta. Decido quando procurar uma resposta. Voltar para o meu eu interior. Voltar para o meu interior. E confiar no primeiro impulso que receber. E confiar no primeiro impulso que receber. Seja ele uma imagem. Seja ele uma imagem. Uma ideia. Uma ideia. Um sentimento. Um sentimento. Ou acontecimento. Ou acontecimento. Decido quando procurar uma resposta. Decido quando procurar uma resposta. Voltar para o meu eu interior. Voltar para o meu eu interior. E confiar no primeiro impulso que receber. E confiar no primeiro impulso que receber. Seja ele uma imagem. Seja ele uma imagem. Uma ideia. Uma ideia. Um sentimento. Um sentimento. Ou acontecimento. Ou acontecimento. Decido quando procurar uma resposta. Decido quando procurar uma resposta. Voltar para o meu eu interior. Voltar para o meu eu interior. E confiar no primeiro impulso que receber. E confiar no primeiro impulso que receber. Seja ele uma imagem. Seja ele uma imagem. Uma ideia. Uma ideia. Um sentimento. Um sentimento. Ou acontecimento. Ou acontecimento. Ok, pode relaxar. E aí, o que a gente precisa estar... Deixa eu compartilhar aqui. O quarto segredo, eu acabei fazendo sem falar, é harmonizar e tratar a conexão e a origem do problema. Foi o que a gente fez aqui. Tá? Só que não adianta só tratar o corpo. A gente precisa tratar a causa. Então, eu quero agora que você feche seus olhos. Respire profundamente. E imagine você com 5 anos de idade. Aquela roupa que você gostaria de estar usando. Brincando em algum lugar. Correndo. E você vai se aproximar dessa criança. Vai ajoelhar e ficar da altura dela. E mentalmente você diz para ela: eu sinto muito. Me perdoe por eu ter deixado você, não ter deixado você crescer. A partir de agora eu cuido de você. Você faz parte de mim. Você vai abraçar essa criança. E vai dar um presente que essa criança gostaria muito de receber. Você não precisa dizer para ninguém esse presente, mas você dá esse presente para ela. E veja o que a carinha dela, como é que ela se sente recebendo esse presente. E diz para ela: eu amo você. Pode crescer. Eu vou cuidar, eu vou estar junto com você. E isso virou uma foto, virou uma imagem. Você vai colocar uma moldura nessa imagem. E vai dependurar esse quadro em algum lugar da sua casa. Para que seu inconsciente saiba que a sua criança está sendo cuidada por você. Que ela pode crescer. E aí, lentamente, você vai voltando para aqui agora, pode voltar para cá. E diz para mim, qual foi o aprendizado? O que você está levando da sessão? Que a cura está dentro da gente, né? Que eu preciso entender que passou e seguir em frente.
que aconteceu, não tenho mais como apagar, mas é daqui para frente. Já está perdoada. E o que você pretende fazer a partir de agora? Fazer, movimento, ação. Então, a única ação que eu posso é olhar para mim e deixar caminhar, andar, confiar mais em mim. Não deixar que o externo atrapalhe, né? Leva como atividade para casa? O que eu preciso fazer todos os dias para olhar para mim? Levanta, o que eu preciso fazer por mim hoje? Lembre-se que você precisa que cuidem de você. Quem cuida de você é você mesmo. Sim. E aí, né? Já te compartilhei. E aí, esse processo, né? Como vocês viram, não fiz a sessão inteira, tá? Fiz uma boa parte. Eu fiz o quê? Os 4 segredos. E tem muito mais de uma sessão. Porque a gente está aqui com 1 hora. Uma sessão leva 1h30. Se a sessão leva 1h30, eu só fiz 1 hora e eu estou dando aula explicando, você imagina o que a pessoa não ganha, o que a pessoa não trabalha dentro de uma sessão inteira. Entende? Então, esses são os 4 segredos. Mas não para por aí, não. Tem mais coisas para vocês tomarem consciência aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Então, se você tem, né, utilizar esse compreensão, a conexão, a origem do problema e a causa, harmonizar e tratar a conexão e a origem do problema, tá? Se você pegar esses 4 segredos e aplicar nos seus atendimentos, vai dar um resultado diferente para o seu cliente. Tudo que eu te falei até agora é que você precisa para o seu sucesso nos seus atendimentos. Tudo isso é exatamente o que você estava procurando para ter resultados. Aumentar o seu faturamento, ter sucesso. E eu vou te dar um bônus, tá? Que eu nem prometi, mas eu vou te falar que todo terapeuta espetacular, ele precisa gerar no seu cliente uma mudança de comportamento ou de pensamento em cada atendimento. Essa é a função do método. No final, você viu que ela estava dizendo que ela precisa olhar para ela, cuidar dela. Isso é muito importante. Isso é ressignificar uma causa. Em geral, um processo terapêutico, ele precisa seguir 3 pilares. Qualquer processo terapêutico. Seja do terapeuta espetacular, seja de uma psicoterapia, seja de uma constelação familiar. É importantíssimo ter esses 3 pilares em qualquer processo terapêutico. Tá? Que é a dessensibilização, técnicas para suavizar algo que está acontecendo e amenizar o sofrimento. O que a gente dessensibilizou a Érica aqui? A questão de ela não querer crescer. Mostrou para ela que ela pode crescer, que não vai acontecer nada demais. Ela pode escolher se sentir bem-vinda. Um outro pilar é ressignificar, é interpretar o problema de uma outra forma. É a meditação que eu fiz, dela olhar para aquela criança, dizer para aquela criança que ela precisa crescer, interpretar o trauma que ela teve lá com 5 anos de idade. Que ela nem sabia que tinha tido esse trauma. Por isso que eu falo que o cliente chega com historinha, explicação e justificativa. E o terceiro é a mudança de comportamento. É preciso assegurar essa mudança de comportamento em qualquer processo terapêutico. O terapeuta espetacular, o processo terapêutico utiliza isso. Em uma sessão utiliza uma coisa, outra sessão utiliza outra sessão utiliza outra. No método, você utiliza os 3 numa sessão inteira. Aquilo que eu tenho terapeutas, psicólogos, médicos que trabalham, médico-terapeutas, que é médico-terapeuta integral, eles falam, Sônia, o que acontece numa
numa sessão de cinesiologia, é cirúrgico. Porque a gente olha tudo. Entende? O cliente ele sai com uma mudança de comportamento, que é o que todo terapeuta quer. Que ele mude o pensamento e o comportamento. Então, numa sessão só, a gente utiliza um processo de muitas sessões. Então, essa oportunidade única é como se tornar um terapeuta espetacular em menos de 30 dias. Em menos de 30 dias, eu garanto você atender um cliente com todo o método, já ganhando dinheiro. Por quê? Nós temos 5 encontros ao vivo. Você tem o curso gravado e nós temos 5 encontros ao vivo. No primeiro encontro, você vai entender a primeira parte do método. E aí, durante a semana, você vai atender e vai ser atendido com o seu colega de trabalho, de curso. E você pode atender um amigo, um cliente, com aquele pedacinho do método. No segundo encontro, você já vai ter o primeiro e o segundo, a segunda parte. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai treinando durante todo o curso. E no final, você já vai ter atendido pelo menos um cliente que não seja seu parente. Um cliente novo, você vai escolher e vai atender com todo o método. Então, em menos de 30 dias, você se torna um terapeuta espetacular. Você vai deixar seus clientes encantados, você vai identificar o real problema do seu cliente. Érica, você se sentiu encantada com o método? Pode ser sincera. Sim. Eu identifiquei o real problema do seu numa sessão? Identificou. Você venderia esse atendimento para outras pessoas? Com certeza. Você pagaria um valor bem alto por esse atendimento? Sim, porque vai me trazer... Lá na frente eu vou ter o retorno disso. Você volta na próxima sessão? Se eu quiser continuar o tratamento? Volto. Então, a cliente aqui, ela está dizendo que é isso que é o terapeuta espetacular. E olha o que uma terapeuta, que é minha aluna, falou. Ela é médica, ela é terapeuta há 20 anos, e ela estava em busca de uma técnica que possibilitasse ela potencializar os atendimentos dela. Quando ela viu que eu estava fazendo o curso do terapeuta espetacular online, ela não pensou 2 vezes, porque ela é minha cliente há 10 anos. Ela já fez um outro curso comigo, do presencial, e ela adora a técnica da cinesiologia e o método que eu criei. Ela amou o curso, era tudo que ela desejava, já está atendendo com a técnica, com esse diferencial, e tem um diferencial que ela pode incluir nesse método os cursos de terapia integrativas que ela fez, potencializando ainda mais os seus atendimentos e a satisfação dos seus pacientes. Então, a Isabela falou isso. Uma outra terapeuta, que também é minha aluna, também está comigo há 10 anos, e ela colocou que ela é paciente do método desenvolvido por mim, dentro da cinesiologia, que ajudou ela a se resgatar e se redescobrir. Como terapeuta, ela entende que ela precisa fazer terapia, e foi isso que ela escolheu para ela, ser atendida com a cinesiologia, e ela fez o curso. Agora, eu me superei com o terapeuta espetacular online. Como também trabalha com a terapia à distância, ela viu a eficácia do processo. Por isso, ela recomenda e está tendo sucesso com o processo. Esse aí foi um aluno da última turma, né? E ele foi bem profundo com o que ele entendeu do curso. Ele diz que o curso Terapeuta Espetacular abre o campo das possibilidades, por meio de uma pergunta, de um tema, de uma dúvida, de uma dor, você encontra a resposta que te leva à tomada de consciência e ações resolutivas, caso você se mexa e permita. Oi! É o caso da Érica. Oi! Quem está falando aí? Peraí. Desliga o áudio, por favor. Então, ele diz que caso você se mexa e permita. Porque a Érica, se ela ouviu isso tudo aqui, eu passo uma receita floral, ela não toma. Eu passo uma técnica ela para fazer em casa, ela não faz. Ela não se mexe, pode ter feito o melhor tratamento.
É a mesma coisa que você está passando mal e não tomar o remédio. Você pode até se curar, mas vai levar 200, não sei quantos anos. O processo da consulta tem princípio, meio e fim, deixando clara a identificação e ação sobre cada questão, bem como as possibilidades de cura e evolução são escolhas exclusivas do paciente. O método, o curso, mostra uma articulação ordenada, com possibilidade para revisões pessoais e mentais, e do ponto de vista terapêutico, ele percebeu a chance de atender às aflições ou demanda das pessoas, colaborando de forma simples e objetiva no caminhar dentro desse universo imediatista que hoje vivemos, que é bem rápido o processo. Tendo experimentado a técnica antes e durante o curso, porque antes ele foi sorteado como a Érica, como o Newton, e durante o curso ele atendeu um colega e foi atendido. Ele percebeu que a resposta daquele momento da consulta sobre o caminho para resolver a questão colocada traz luz às situações que achavam que estavam resolvidas. Como é o caso da Érica. Ela achou que não tinha problema com relação a mãe ter ficado grávida. Ela ter perdido a vez dela. E também permite a continuar a busca da resolução de outras questões de aprimoramento do ser. E o que é o treinamento terapêutico espetacular online? É um treinamento e uma plataforma para aprender todo o método de um atendimento terapêutico, as bases científicas, inclusive. O meu objetivo... Todos estão me ouvindo? O meu objetivo é deixar legado daquilo que eu já trabalho há mais de 13 anos. Eu quero compartilhar isso. O treinamento serão aulas gravadas, são 8 módulos, com 35 aulas, em torno de 10 minutos cada uma. O cliente vai atender e ser atendido por um colega do curso. Você viu o que a Adriana falou, né? Antes do curso, ela tinha problemas, mas durante o curso, ela também conseguiu resolver as questões dela. Então, o curso não é só para você aprender a trabalhar, é para você se tratar também. Você vai aprender um passo a passo do método, tudo que precisa para atender de forma profissional, como trabalhar com a orientação inata do cliente, como utilizar a técnica com qualquer outra técnica terapêutica, qualquer uma. Tá? Você vai ter de bônus os 5 encontros online de 2 horas cada, tá? Uma sessão de mentoria com 90 minutos, utilizando o mapa numerológico que eu faço para o meu cliente, desde que ele faça o game do treinamento. O que compõe o game de mais importante? Você atender e ser atendida. Se você não fizer isso, você não ganha essa sessão. Justamente para forçar você a ser um terapeuta espetacular. Se você não atender, se não existe prática, não existe resultado. Você vai ganhar o e-book Terapeuta Também Vende, que é R$ 97,00. Você vai ter o curso com a ferramenta terapêutica para potencializar os seus atendimentos. E como usar o tarô ou o baralho dentro do método. Esses bônus estão R$ 2.391, você não vai pagar nada por isso. Você tem uma garantia de 7 dias. Você adquire o curso, você vai entrar na plataforma, vai assistir às aulas. Se em 7 dias você descobrir que não é para você, você solicita o reembolso e o seu dinheiro é devolvido na hora. Simples assim, não tem conversa, não tem discussão. Tá? Por que eu dou essa garantia? Porque eu confio em você. Se o produto não for bom para você, tudo bem, tudo certo. Agora, quero te adiantar uma coisa. Ninguém nunca pediu um reembolso de nenhum curso meu. Eu dou essa garantia e ninguém pede. Porque eu garanto o resultado.